E a nova pesquisa realizada pelo Instituto Futura para o Banco Modal traz o presidente Jair Bolsonaro na liderança da corrida pelo Palácio do Planalto. Segundo o levantamento, o chefe do executivo tem 40,1% das intenções de voto contra 36,9% de Lula no primeiro turno. Ciro Gomes aparece em terceiro com 10,1% e a senadora Simone Tebet com 2,2%. Os demais candidatos têm menos de 0,5% das intenções de voto. Já na espontânea, na qual os eleitores não recebem o nome dos candidatos, Bolsonaro lidera com 38,8% ante 37,7% de Lula. Em um eventual segundo turno entre os dois, o petista teria 45,3% das intenções de voto contra 43,8% do chefe do executivo. A pesquisa do Modal Mais Futura está registrada no TSE sob número BR 07639/2022. Foram ouvidas 2.000 pessoas em todo o território nacional. A margem de erro é estimada em 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Mas com você, José Maria Trindade, em 2 minutos, sua análise desses números. Pois olha, Vitor, trata-se de uma pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral e qualquer fraude nos aspectos aí, na relação de coleta de dados, na estrutura colocada lá à disposição do Tribunal Superior Eleitoral, com técnica e tal, é crime eleitoral. Então, trata-se de uma pesquisa a ser levada a sério ou alguém está cometendo crime. Eu prefiro dizer que deve ser levada a sério porque o Tribunal Superior Eleitoral tem condições de avaliar fraudes nesse sentido. Eu entendo que a eleição está aberta. Está assim, eu sempre sou perguntado, e aí? O diagnóstico é de que a eleição sempre esteve aberta. Todos sabem disso. Até quem finge estar aí de salto alto sabe do que está acontecendo. Diante desta situação de eleição aberta, pode dar um ou pode dar outro, o que significa aí uma aproximação de dados, né? É que o presidente Jair Bolsonaro, por ser o presidente, por ter a máquina na mão, por significar na cabeça da maioria dos eleitores a estabilidade, já que ele está na presidência, o outro ninguém sabe exatamente como ele volta, né, até aqui de mágoas, né? Então a gente pode indicar que a eleição está aberta, este é o momento da aproximação dos números e a tendência é Jair Bolsonaro, porque ele já está sentado na cadeira e a reeleição aqui no Brasil é simpática por todos, porque significa continuidade e uma certa estabilidade. É isso que eu sempre digo, os números vão se aproximar e vão ficando mais próximos da realidade que a gente vê nas ruas, né? Você, Schelp, 2 minutos. O interessante dessa pesquisa é justamente o fato de que ela foi feita antes, né, do início da propaganda eleitoral em rádio e em TV. Então é possível que haja aí uma movimentação, inclusive depois disso, um empate técnico entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Ela diverge bastante da média das outras pesquisas que costumam ser divulgadas, mas isso não quer dizer que ela esteja errada. Ela pode estar perfeitamente certa, dependendo de quais foram os critérios utilizados. Uma coisa interessante que tem nessas pesquisas, essa pesquisa especificamente não fez que não quebrou os dados, né, em grupos e assim por diante, não fez nenhum outro detalhamento na divulgação, mas o interessante nas pesquisas que têm sido divulgadas é o grau de certeza dos eleitores de ambos os candidatos em relação ao primeiro turno, ou seja, tanto para o presidente Jair Bolsonaro quanto para o ex-presidente Lula, cerca de 80% daqueles que dizem pretender votar neles têm certeza que vão votar neles e não vão mudar o voto por nada que aconteça. Dizem que não mudariam o voto até o fim das eleições, independente do que for acontecer. Então, isso mostra justamente a polarização, obviamente, a força dessa polarização entre os dois candidatos e a possibilidade de que, a baixa possibilidade de que esse cenário vai mudar, né? Independente de o Bolsonaro ou o Lula chegarem na frente no segundo turno, o fato é que se as pesquisas estiverem certas, os dois vão para o segundo turno e não há a menor chance para os outros candidatos. Isso, pelo menos, é o que indica esse dado do grau de certeza dos eleitores. Obviamente que isso tudo, apesar do que eles dizem, pode mudar até o dia das eleições. Mas é interessante ver esse grau de certeza no voto dos eleitores em Bolsonaro e em Lula.